Vamos ler a partir do versículo 5 até o verso 26, João capítulo 4, do verso 5 ao verso 26. A palavra de Deus diz: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo que nos deixou escrito na Tua palavra, para ensino, para crescimento espiritual, para instrução na verdade. E é isso que nós queremos esta noite, ser instruídos pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, falando ao nosso coração, nos alimentando com a palavra que sai da Tua boca, Pai, que sustenta a nossa vida e que produz toda a mudança necessária. Que isso aconteça essa noite, ao recebermos da Tua palavra, que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Fala conosco agora, quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que nós possamos Te ouvir. E usa, Senhor, a minha vida, entrego em Tuas mãos e peço a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar com poder do Senhor, a Tua palavra. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, é um texto que tem muitas lições para a nossa vida. Já preguei algumas vezes sobre esta história tão impactante, nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, que nem aqui o seu nome é revelado, apenas a sua origem, não é? E há alguns aspectos importantes nesse texto que eu queria destacar essa noite para a nossa reflexão. Eu vejo duas coisas distintas sendo ensinadas aqui para nosso aproveitamento. Primeiramente, eu vejo aqui o Senhor Jesus nos dando o que eu chamo de uma aula de evangelismo, nos ensinando a pregar,
sobre Jesus, sobre o reino, nos ensinando a abordar uma pessoa para falar com ela a respeito da verdade que liberta, não é como diz a Bíblia. Há um primeiro aspecto em que há essa lição de Jesus sobre isso, sobre abordagem, sobre pregação, evangelização, revelação da verdade para uma pessoa. E, num segundo momento, eu vejo também aqui um aspecto espiritual no que Jesus está dizendo para essa mulher, falando de suprimento, um suprimento que é espiritual e que todos nós precisamos, temos sede, temos necessidade, mas que só em Jesus nós podemos encontrar. São esses dois aspectos que eu queria abordar com você essa noite para a nossa reflexão. O primeiro deles, como eu disse, é essa maneira que o Senhor nos ensina a pregar a verdade, a abordar uma pessoa. Veja, no versículo 3, a Bíblia diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Veja, Jesus estava fazendo uma viagem, e era uma longa viagem. Se você olhar no mapa lá de Israel, a viagem entre a Judéia, não é, e o seu destino, ali em Samaria, dava algo em torno de 150 quilômetros. Para os dias atuais, não é tão grande assim a viagem, né? Você pega um carro a 80 km por hora, em 2 horas você está lá. Não é tão traumático. Mas nos dias de Jesus, olhando para o transporte por ele utilizado, a planta dos pés, né? Era uma viagem bem longa. Uma pessoa andando de forma normal faz uns 5 km por hora, no máximo 6 já, um pouco esbaforido, né? Então seria uma viagem aí para 30 horas ou mais, algo em torno de 2 dias, levando o tempo que você vai descansar, que você vai dormir, que você vai comer, que você vai beber, uma viagem de 2 dias. Era isso que Jesus estava fazendo nesse momento. Até que, ao passar por Samaria, o texto diz que ele para, os seus discípulos vão atrás de algo para comer, e ele fica ali ao encontrar-se, então, com essa mulher. O versículo 7 diz assim: nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veja, Jesus aproveita todas as situações para, de alguma forma, transmitir a verdade, aquilo que a gente chama evangelizar, não é? A gente precisa entender o que é esse evangelismo, não é, irmãos? Existem várias maneiras de evangelizar, concorda? Existe o evangelismo tradicional que nós fazemos aqui à igreja, aos domingos à tarde, que os irmãos vão à rua, levam folhetos, falam com as pessoas, falam do amor de Deus, não é? E abordam as pessoas, isso é um evangelismo tradicional. Mas há outras maneiras de evangelizar no dia a dia, e todos nós fomos chamados para isso, entende? Através da conversa informal, através de um encontro casual, através até do teu ambiente de trabalho, numa conversa com qualquer pessoa, você pode e deve evangelizar de alguma maneira, transmitindo a verdade. E aqui Jesus está cansado da viagem, como diz o texto, parado ali um pouco para descansar, enquanto os discípulos foram atrás de comprar algo, e ao se aproximar essa mulher que a Bíblia diz samaritana, Jesus puxa assunto com ela, né? Ele aborda a mulher pedindo um pouco de água. Mas qual é a vontade de Jesus? É só matar a sede? Será que a única coisa que ele queria era que ela desse um pouco de água para ele? Pelo desenrolar do texto da conversa, você vê que o objetivo de Jesus era falar ao coração da mulher. O pedido de água foi um pretexto para se iniciar ali uma aproximação, uma conversa, na qual ele pudesse lhe falar de verdades que ela precisava ouvir, verdades que iriam mudar completamente a vida daquela mulher. Como o texto vai depois nos mostrar, houve uma mudança radical na vida dela a partir de uma simples conversa a respeito de um copo d'água.
porque Jesus viu ali uma oportunidade. Então o texto está nos ensinando a buscar essas oportunidades em algo casual, não é? Em algo de repente não muito formal, mas na simplicidade de um bate-papo, levar alguém a conhecer a verdade que você já conhece, que você experimenta, a verdade que já te libertou e que agora pode libertar alguém. Então Jesus vê naquela situação uma oportunidade. A questão é, será que nós estamos abertos a buscar essas oportunidades? Oportunidades que nos apresentam a oportunidade, a chance de repente, transformar a vida de uma pessoa, como a nossa também foi transformada, porque alguém aproveitou uma oportunidade para falar conosco, foi ou não? Então, o Senhor está nos ensinando, mesmo cansado da viagem, mesmo com um objetivo pela frente, mesmo indo para algum lugar, ele aproveita um momento de parada ali, mas não deixa passar a oportunidade de anunciar a verdade para uma pessoa. E veja o que diz o verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela sabia que havia essa barreira social entre um povo e o outro povo. Porque os samaritanos são, por origem, um povo misturado. Um povo oriundo do Reino do Norte, depois da divisão de Israel, entre Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel, em que o Reino do Norte, muito mais pecaminoso do que o do Sul, foi completamente destruído em 722 a.C. pelos assírios. E ali, dessa destruição, dessa dispersão, eles se misturaram com os assírios e com vários outros povos, e não existiram mais como nação. Somente Judá se reergueu como nação depois do cativeiro. Esse povo de Israel, o Reino do Norte, nunca mais se reergueu como nação. E ficou esse misto de gente, com algumas crendices, com algumas superstições, tudo misturado ali. Essa é a origem do samaritano. Então, por que o judeu não se dava com o samaritano? Porque o discriminava. Porque era um povo misturado, era um povo que tinha várias crendices, que tinha vários costumes diferentes dos judeus. E ela sabia disso, todo judeu sabia disso, Jesus também sabia disso. E ela então estranha a aproximação de um judeu, conversar com ela e diz: por que você está me pedindo água? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Há uma barreira social aqui, há uma barreira discriminatória. Como é que você ousa romper essa barreira? Essa é outra lição também que o Senhor nos dá, porque quando vamos evangelizar, falar de Jesus, compartilhar a verdade, falar do Evangelho, também não podem haver barreiras, não é? O Evangelho não é para um grupo de pessoas, não é apenas. O Evangelho é para todos, não é verdade? Então não se escolhe a quem se prega o Evangelho, é para qualquer um a mensagem do Evangelho, não é? Não há barreiras sociais, não há barreiras raciais, não há nenhum tipo de barreira que possa nos impedir de uma aproximação com o propósito de trazer a verdade. Jesus está ensinando também isso para nós. A própria mulher ficou espantada com a sua atitude de romper com aquela tradição social, com aquela discriminação, e falar com ela. E então Jesus está também nos ensinando que não podem haver diferenças sociais, barreiras raciais ou qualquer outra coisa na hora que nós vamos pregar o Evangelho e compartilhar a verdade. E aí ele também me dá uma lição de como falar a verdade. Versículo 10 diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja, Jesus nem toca no assunto que ela mencionou da diferença entre Jesus e os samaritanos, mas ele instiga a mulher, não é? Com uma dúvida. Ele coloca ali uma dúvida para ela pensar. Ele diz: olha, se você soubesse quem é que está falando contigo, era você que estaria me pedindo água, e eu é que estaria te dando uma água muito diferente
dessa que você está acostumado a beber nesse poço. Eu te daria uma água viva. Ele colocou uma interrogação enorme no coração daquela mulher, né? Isso, irmãos, é estratégia, né? Isso é estratégia para pregar, para ganhar a atenção, né? Para cativar, trazer a pessoa, nem que seja pela curiosidade. Que negócio é esse, né? Água viva, quem é que está falando comigo? Quem é você, né? Me deixou uma dúvida agora, se eu soubesse quem é você, eu falaria, eu pediria, você que está me pedindo, como é que é isso? Ela ficou ali meio confusa com aquilo tudo, porque ele está instigando nela uma curiosidade natural, é natural do ser humano a curiosidade, né? Para que isso gere uma aproximação, gere uma abertura no seu coração, gere um interesse pelo que ele tem a dizer, porque a dúvida, a curiosidade, gera um interesse. Então é isso que ele está ali provocando na mulher. Então veja como ele está ensinando para a gente uma maneira natural, não é para a gente abordar, para a gente gerar esse interesse, essa curiosidade, não é? Então ele vai instigar essa curiosidade. E ela vai dizer assim, verso 11, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A cabeça dela, ela ainda está ligada às coisas materiais, não é? Então ela pensa, como é que ele vai me dar água viva? Que isso é um enigma, né? O que é isso que ele está me propondo? É uma charada? Como é que ele vai fazer isso? Será que essa água viva está dentro do poço? Eu imagino que essa água é viva, né? Porque o poço está lá, está vivo, né? Está sendo alimentado, então, será que é dali que ele vai tirar? Mas o poço é fundo, ele não tem nada, como é que ele vai fazer? Ou seja, ela começa a pensar naquilo que ele falou para ela. Instigou. E aí agora ela está pronta para dar atenção à verdade que ele quer ministrar ao seu coração. Então ele diz, no versículo 12, aliás, ela continua dizendo, né? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Ela vai ainda insistir nessa coisa natural, sobre a origem dessa água, sobre como é que é isso. Então ela agora está pronta para receber a mensagem espiritual que a partir desse momento Jesus vai ministrar ao seu coração. Então, amados, eu creio que o Senhor nos dá aqui uma aula, né, de como falar, de como evangelizar, de como abordar, criar a curiosidade, instigar, né, num bom sentido, aquele que vai ouvir o que você tem a ministrar. Então o Senhor está nos ensinando como nós falamos da verdade. A verdade é um bem precioso que nós temos. Amém, irmãos? Eu já disse aqui várias vezes que apesar da verdade ser absoluta, não existe meia verdade, né? Não existe mais ou menos verdade, ela é absoluta, ela é única também. E o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida única, tudo no singular, não é? Só há uma verdade, ela é absoluta. Entretanto, para que ela seja conhecida e produza os seus efeitos, ela precisa ser recebida, acolhida. Por isso a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade implica em recebê-la, em entendê-la, é conhecimento. Quando você vai conhecer alguma coisa, você recebe, você entende aquilo que estão te dizendo. Então a verdade precisa ser bem apresentada. Eu costumo comparar a verdade àquele diamante lindo, maravilhoso, cheio de facetas, brilhante, mas que se for tacado na testa de alguém, vai produzir um grande machucado, não vai? É um lindo diamante, mas se você jogar na pessoa, vai pegar aquela pontinha do diamante aqui, uma região que sangra a beça, né? Vai ser um estrago danado. A pessoa vai ficar toda ensanguentada, você tacou o diamante na cara dela. Agora, se você pegar o mesmo diamante, que não muda, né? E botar numa caixinha de veludo vermelho, com uma almofadinha, e entregar para a pessoa, é o mesmo diamante. Mas ela vai receber esse diamante de uma maneira completamente diferente. Jesus está ensinando a gente a lidar com esse diamante. Amém?
Você tem esse diamante. Tem ou não tem? Ele é o teu tesouro. É ou não é? Você não encontrou esse tesouro? É esse tesouro que o Senhor mencionou nas suas parábolas. Você encontrou um tesouro. Agora você compartilha esse tesouro. Mas não joga esse tesouro na cara das pessoas. Amém? Dê de presente. Né? Então o Senhor está nos ensinando. Mas eu disse aqui que o texto também tem um aspecto espiritual, na verdade que ele está ali ministrando a essa mulher, e que é uma verdade libertadora e que também libertou a nossa vida. Né? O que o Senhor está aqui dizendo, em outras palavras, a respeito dessa conversa com a mulher, é que todo ser humano tem uma sede interior, tem uma necessidade interior que é comum a todas as pessoas. É a sede espiritual. Veja, não faltava água para aquela mulher. Ela estava ali para tirar água para si. Ela tinha acesso à água. Não fala o texto que estavam ali numa falta de água ou coisa parecida. Era algo que ela constantemente bebia daquela fonte. Era algo que ela tinha disponível para ela, não estava em falta. Mas, entretanto, ela tinha uma falta d'água muito grande dentro da sua vida, dentro do seu espírito. Havia uma carência muito grande. E, segundo o texto nos mostra, essa é uma carência que há na vida de todas as pessoas que não beberam dessa fonte. Todas as pessoas que não provaram da fonte da água viva, que é esta que Jesus dá, elas têm esta sede interior. E talvez não revelem, não falem dela, mas ela está lá, ela está presente. A pessoa pode ter tudo em abundância, pode ter recursos, bens, pode comer o que quiser, beber o que quiser, mas a sede está lá dentro do seu coração. E Jesus, como ninguém, identificou essa sede no coração dessa mulher samaritana. Uma sede que era mantida no seu coração e que não era suprida pelas viagens que ela fazia àquele poço. Isso, então, é o que ele diz a ela no verso 10. Se conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é o que te pede, ou seja, eu, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está dizendo, eu tenho água viva para te dar. E a diferença da água viva é que ela não deixa você com sede novamente. Ela sacia verdadeiramente. Ela preenche a sua necessidade de modo que você fica pleno, satisfeito, não tem sede novamente. Ele diz, eu te daria, porque eu a tenho, eu tenho para te dar. E essa sede é uma sede que todo ser humano possui. E esse suprimento que Jesus tem para suprir essa necessidade de todos os seres humanos, segundo Jesus diz, é um suprimento que não se esgota. Veja o versículo 13, o que ele fala. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, a água aqui do poço, vai ter sede de novo, tornará a ter sede. Você bebe, daqui a pouco você está com sede novamente. Agora o verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer? Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja, não é só uma questão de saciar-me. Ela não apenas mata a minha sede para sempre, porque ele disse nunca mais, mas ela me transforma numa fonte também. Ela se torna em mim uma fonte a jorrar. Até agora, só quem tinha água viva era Jesus. Ele disse, se você conhecesse quem é que está falando, você pedia, eu te daria. Mas se eu te der, você passa a ser uma fonte também. Olha que maravilha, irmãos. Então, veja, aquilo que o Senhor faz na conversão genuína do homem é suprir a sua necessidade, é suprir a sua sede para sempre e tornar esse mesmo homem uma fonte.
Isso é o processo completo da conversão, irmãos. Conversão não é só algo que Deus faz por mim, mas é uma transformação na minha vida, para eu me transformar agora num agente de mudança, de transformação também na vida dos outros. A água que eu te der vai fazer com que você nunca mais tenha sede. E, pelo contrário, ela será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto. Então, para matar a sede que eu tenho, que todo mundo tem, quem não conhece a Cristo, não é? Tem. Para matar essa sede da humanidade, só há uma fonte, Jesus, irmãos. E é o que as pessoas não entendem. E aí você começa a beber de tudo, mas a sede não vai embora. Você começa a experimentar de tudo, mas a sede permanece ali dentro. A única fonte genuína é o Senhor. Veja o que ele diz para nós em João capítulo 7. Ele vai abordar de novo esse assunto. Em João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Veja, a fonte que passa a existir em nós e passa a jorrar em nós é o Espírito Santo de Deus. O cristão verdadeiro é uma habitação constante do Espírito Santo de Deus. E ele é a fonte que jorra no nosso interior. Por isso, se você prega para alguém, se essa pessoa for tocada pela pregação, não foi porque você pregou, mas foi porque o Espírito Santo, essa fonte a jorrar dentro de você, alcançou aquela pessoa. Entende isso? A fonte é dada a você porque você recebeu o Espírito Santo. E aí você se torna uma fonte. Mas por causa da presença da água. Se não fosse a água, você não era uma fonte. E a água é o Espírito. A água é o Espírito Santo. É ela que te transforma numa fonte, como ensinou Jesus. E assim o Senhor, mais uma vez, está aqui abordando esse tema, dizendo que há uma fonte que vai passar a jorrar em você, porque você será a habitação do Espírito Santo e você então vai começar a agir na sede das outras pessoas. E veja, tudo que Jesus propôs aqui para a mulher, nesse dia da festa aqui em João capítulo 7, tudo isso é de graça. Ele não vende a água, entende? Ele não negocia a água, ele só diz: venha a mim e beba. Tem que pagar alguma coisa? Tem que alugar? Tem que comprar algum favor? É algo gratuito, doado por ele, não é? Não é necessário nenhum pré-requisito para beber. Quando você vem a ele para beber, ele disse, não disse, vem a mim e beba? Quando você vem, ele não para você e faz uma entrevista. Vem cá, deixa eu ver se você está em condição de beber. Você fez o dever de casa? Você respeitou seu pai e sua mãe? Você tem roubado alguma coisa? Você tem feito alguma coisa errada? Ele pergunta isso? Não pergunta. Porque o acesso à fonte não tem pré-requisito. Não tem pré-requisito, não tem condição. Qualquer pessoa, em qualquer estado, de qualquer raça, de qualquer situação financeira, pode chegar à fonte e beber. Não há uma cobrança e nem há uma interrogação para saber se a pessoa está em condição de beber. A única condição é que tenha sede. E o que ele disse é que todos têm sede. Então todos estão aptos a beber de graça dessa fonte. Volta lá ao capítulo 4 e vamos ler o verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor,
dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Veja, ela se interessa pela água, ela aceita a proposta dele. Talvez até sem entender muito bem, porque talvez o interesse dela fosse não vir de novo, né? Fosse não andar novamente até a fonte. Ela viu nisso também uma vantagem, né? Bom, se eu beber, eu não preciso voltar aqui, vou poupar algum trabalho. Mas ela aceita, ela pede, eu quero essa água, né? E aí, quando ela aceita essa água, era necessário ter um modo de vida mudado. Veja só o que diz o versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que isso está aqui significando? Jesus sabia da sede daquela mulher, da necessidade dela, ele oferece a água, e a água é de graça. Mas ao mostrar o interesse pela água, ele agora quer transformar a vida dela de maneira completa. E aí vem a revelação do seu pecado. Vem a revelação do erro na sua vida. Ele sutilmente, de maneira indireta, né? Ele não disse assim para ela: você é uma safada. Não disse? Não. Ele não é sutil igual o pastor Maurício. Talvez o pastor Maurício dissesse: você é uma safada. Ele não. Ele disse assim: vai chamar seu marido. Já sabia ele da situação dela. Mas ele jogou ali né? Vai chamar seu marido. Aí ela tem um momento ali de reflexão e ela decide dizer a verdade: eu não tenho marido. E Jesus, que sabia toda a verdade, disse: eu sei que você não tem marido. Você já teve 5. Mas agora você está com um cara aí. Você está ficando com ele. Né? Você está ficando com esse cara. Mas esse cara não é teu marido. E aí, algumas possibilidades para isso. Ela podia ser uma viúva de 5 maridos, e agora estava vivendo com um. Não havia ainda um casamento, não havia ainda uma satisfação social. E é interessante porque naquela época não tinha papel passado. Mas o casamento sempre teve o peso, mesmo sem o papel passado, o peso de satisfação social, de publicidade. O casamento tem que atender a esses requisitos. Hoje temos o civil e temos o religioso. Os dois têm que ser praticados. Os dois são importantes, porque os dois têm um sentido de publicidade, têm um sentido de satisfação social, e o religioso sentido de bênção de Deus. Né? Então pode ser isso, ela não tinha ali regularizado a situação com esse, ou alguns dizem: não, é porque esse é marido de outra. Você já teve 5, mas esse que você está ficando agora, ele é marido de outra, também pode. De qualquer forma, a mulher está mal. Concorda comigo? Está mal porque está ficando. Ficar é bom? Vocês estão demorando muito para responder. Eu vou ter que dar uma punição, uma penitência para a igreja aí. Vocês ficaram muito em dúvida, acho que está todo mundo ficando aqui. Eu já estou ficando também, com raiva. Vê lá, como é que é o negócio? Não tem ficar. Está entendendo isso? Não tem ficar, tem compromisso. Se tem namoro, que nem precisaria ter, é para assumir compromisso. Sabia que não precisava ter namoro? Teoricamente não precisa ter namoro. Namoro é uma coisa que a gente foi inventando. Na verdade não precisa ter namoro. Você assume um compromisso e casa. Para que namoro? Namoro, irmão, sabe qual é o problema do namoro? Namoro é uma tentação atrás da outra. Sabia disso? Namoro é uma tentação atrás da outra. Namoro é você ficar brincando com fogo o tempo todo. E tem um ditado dos antigos aí: quem brinca com fogo, o que faz? É um problema. Não devia ter namoro, não. Devia ter compromisso. Tenho um compromisso contigo. Quero casar com você.
Quando a gente tiver condição, a gente vai casar. Vai lá e casa. Amém? Não precisa test drive. Não precisa teste do bafômetro para ver o bafo da pessoa. Não precisa. Né? Namoro agora é isso, é para ver o bafo da pessoa. Deixa eu ver se tem bafo. Isso aí depois resolve com fio dental, escova de dente. Entendeu isso? Teoricamente não precisa de namoro. Mas hoje é que está tudo assim virado. Mas ainda que haja um namoro, ficar nunca. Tá bom? Ficar jamais. Teu corpo é sagrado. É templo do Espírito Santo. Tem uma fonte aí a jorrar para a vida eterna. E essa fonte não pode ser contaminada com ficantes, que você não sabe nem a origem, nem o destino. Pessoas que passam pela vida da gente e que cada vez que você fica, tira um pedaço de você e você tira um pedaço dela. Está entendendo isso? Mas a mulher ouviu de Jesus a verdade. Mas foi uma verdade bem embalada, não foi? Foi uma verdade bonitinha na caixinha. Ele disse, vai buscar teu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido. Falou bem, nota 10. Acertou. Falou direito. Você já teve 5. Mas esse agora que está, você está com ele, não é teu marido. Esse não é. Isso não pode continuar. Isso não pode permanecer. A tua vida tem que ser transformada. Ele sabia da sede daquela mulher, por isso ele começa essa conversa. Pensa, uma mulher que já teve 5. 5 maridos. A Bíblia não diz como é que foi, se morreram os 5. Se ela divorciou dos 5. Eu sei que ela já passou na mão de 5. Entendeu? E ela não se acerta na vida. Ela não consegue estabilidade, que todo mundo quer, estabilidade emocional. Né, irmãos? Como dizem, um amor para a vida toda. Não é isso que as pessoas querem? Um amor para a vida toda, não é isso que você quer? Um amor para a vida toda. Mas não, é confuso. Era um, era outro, não deu certo, não sei se morreu, não sei se separou. Eu sei que não ficou, não deu certo, não vingou. É uma vida com sede. E cada um, eu tenho que ter outro. E depois não deu certo com um, eu tenho que ter outro. Morreu um, tem que ter outro. Porque a sede está lá dentro. E Jesus começa a história com a água porque ele sabia dessa sede. E agora a sede foi completamente revelada através da própria mulher. Jesus só jogou ali e ela revelou, confessou completamente a ele. E diante dessa revelação, ela então se rende. Vir as águas que Jesus oferece, irmãos, é para quem se rende. Não dá para beber da água, receber os seus benefícios e não ter a vida mudada. Uma coisa está atrelada à outra. Como eu disse, não precisa mudar para vir beber. Mas uma vez que beber, a vida muda. Entendeu? Não precisa mudar para beber, mas se beber, a vida tem que transformar. A vida tem que mudar. As coisas têm que ser diferentes. Aí o verso 19 diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Eu agora enxergo quem é o Senhor. Eu vejo a presença de Deus na sua vida. Eu vejo que o Senhor é um profeta. Eu agora realmente estou rendida àquilo que o Senhor está dizendo. Ela vai então se render à palavra, à verdade, a tudo aquilo que o Senhor está oferecendo para ela. E aí olha só o que diz o verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja como já mudou a vida da mulher. Ela agora já não está mais preocupada com água. Ela não está mais preocupada porque ela já recebeu a água de Jesus. Ela já o reconheceu como profeta. Ela já o reconheceu, entende? Como voz de Deus. E agora a preocupação dela é adorar. A preocupação dela agora é saber como é que eu vou adorar. Eu conheci o Senhor, mas eu sou samaritana. O meu povo aqui tem umas adorações meio esquisitas, tem umas práticas meio estranhas. O meu povo, eu fui criada desde pequenininha ouvindo essas coisas, né, vendo essas coisas que eu não entendia, vendo umas adorações esquisitas. Eu agora quero saber como é que se adora.
Essa é a evidência de que ela já mudou. É a evidência de que Deus já operou a salvação, a conversão. Porque o interesse muda, entende? Quando você é salvo, o interesse muda. A ótica, a aspiração, o que você deseja para o seu futuro muda. Ela não está mais preocupada com nenhuma outra coisa a não ser saber como é que se adora a Deus. Senhor, me diga, porque, olha, os nossos pais, os nossos antepassados, eles diziam que era aqui. Agora vocês dizem que é lá. Como é que é? Onde é? De que forma? Como é? Eu quero fazer certo a partir de agora. Chega de tanto erro na minha vida. Chega de 5 maridos, chega de ficar, agora eu quero fazer certo, Senhor. Então me ensina a adorar. Mudou a cabeça, mudou a preocupação, mudou tudo na vida daquela mulher. E aí Jesus vai dizer a ela aquela frase que a gente tanto conhece, que o verdadeiro adorador, ele, na verdade, não se preocupa com o lugar, não se preocupa com o onde, mas ele se preocupa com quem e como, né? Essa é a preocupação do verdadeiro adorador. Ele começa a dizer a ela no verso 21, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Não é o lugar que muda. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro adorador não importa o lugar. O que importa para ele é o porquê, é o motivo. E o motivo é que Deus é espírito e você o adora em espírito, em verdade. Essa é a motivação correta. Não é através de lugares, de coisas materiais, de oferendas que se faça a Deus. A adoração é em espírito, não é em coisas materiais. Adoração é algo espiritual, é o que ela está aprendendo aqui com Jesus. E é em espírito e em verdade. Verdade é que baseia a verdadeira adoração, não em sentimentos, não em propósitos distintos que não sejam os propósitos de Deus. É em espírito e é em verdade. E aí, queridos, o que o texto continua dizendo no verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus faz a revelação completa a ela. Eu sou, eu que falo contigo. Jesus se revela completamente. Veja, coisas que Jesus ainda não tinha feito até esse momento. Ainda não tinha se revelado dessa maneira, dizendo, eu sou eu, ó, o Messias sou eu. Ele não tinha feito essa revelação para ninguém ainda, mas fez para essa mulher. Fez para essa que estava ali, agora quebrantada, agora interessada em adoração, agora interessada em corrigir a sua vida. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que essa mulher vai falar à cidade. E muitos samaritanos com quem ela falou vão se converter ao Senhor nesse dia. Porque ela recebeu da água da vida, do suprimento que é eterno e que sacia completamente. Que eu e você também recebemos e que agora somos fonte a jorrar para que esse conhecimento dessa verdade chegue a mais pessoas. Você é o canal, amém? Eu sou o canal. Você é a fonte, eu sou a fonte. Vamos levar essa mensagem, amém? E vamos ver a conversão de pessoas assim, difíceis, complicadas, mas sedentas. Sedentas por mudar. Em nome de Jesus.